Olá, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos prosseguimento aos estudos do Núcleo Chico Xavier. Nosso querido cantinho, nosso querido segundo lar, ou primeiro lar, né? E hoje nós vamos falar sobre honrai vosso pai e vossa mãe, que está no capítulo 14, itens 8 e item 9. Começando pelo item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual, e o item 9 é a ingratidão. Mas antes de tudo, nós gostaríamos de agradecer a Jesus por este momento, pedindo a Ele que nos conceda a sua luz, suas bênçãos, que os amigos espirituais estejam conosco, para que o aprendizado seja realizado, seja feito da melhor forma possível para todos nós. Antes de iniciarmos nosso estudo, nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva, de Xavier e Emmanuel, intitulada Guarda a Paciência. Por que necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Paulo, em Cartas aos Hebreus. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias do triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encandeiam ao problema e à dificuldade. Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializará os planos de ventura, que a vitória te coroar, enfim, a senda de luta. Mas reconhece-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar, convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade, o parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita e a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações a que te alcançastes. Não reúnes ao trabalho, não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora na circunstância que nos cerca. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Então, queridos amigos, bom, no item 8, né, do capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, Jesus já começa a nos
colocar, né, a seguinte questão. Em determinado momento, onde reunido com alguns irmãos, Maria e algumas outras pessoas da sua comunidade, ou seja, né, do local próximo onde ele se encontrava, ele é questionado. E logo em seguida ele pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com um olhar os que estavam sentados ao seu redor, ele disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã, irmã. Está em Marcos. Então, Jesus começa a colocar, né, para nós a questão do quem é necessariamente nossos irmãos, nossa mãe, nossos parentes. Quem são essas pessoas, esses espíritos? Obviamente, né, Maria, mãe de Jesus, continuará sendo mãe de Jesus, né? Mas Jesus queria abrir a nossa visão para essa situação. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, a gente tem essa questão abordada, né? Que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, nós somos espíritos. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, o auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, nós já temos uma história. Nós não nascemos de um corpo, do corpo dos nossos pais, né? Nós viemos através deles, porque nós somos espíritos que já estamos no processo de evolução, encarnando e desencarnando. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. A relação entre os espíritos podem ser relações corporais ou relações espirituais, efetivamente. São laços mais finos ou laços mais frágeis, digamos assim. O que seriam esses laços ou famílias espirituais? Laços ou famílias espirituais podem não ser da mesma consanguinidade, podem expressar afeição recíproca na vida terrena, são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. A gente costuma ver em determinadas situações que um amigo, ele é muito mais um irmão do que necessariamente um amigo. E às vezes um irmão pode não ser aquele tão próximo como supunha ser, né? O papel de um irmão. Então, nós temos famílias espirituais. Nós temos pessoas em alguns locais que são muito mais conectadas com a nossa essência do que, às vezes, parentes próximos. Nós podemos dizer que nós somos uma família dentro do núcleo Chico Xavier. Nós somos uma família espiritual, né? Então, esse laço espiritual é muito mais forte, às vezes, do que o laço corporal.
Então, o que a gente vê, né, é justamente isso que o Kardec coloca para a gente. Os verdadeiros laços de família não são tanto os da consanguinidade, mas os da simpatia, os laços da comunhão de pensamentos. São laços que unem os espíritos durante e após a encarnação. Então, sempre temos algo em comum nos ligando na nossa família espiritual. Sempre tem alguma coisa que nos aproxima. Esse laço espiritual é um laço de comunhão de pensamentos, é um laço de desejos voltados para alguma ação, né? E muitas vezes nós não temos esses mesmos pensamentos com pessoas próximas, do mesmo sangue, né? Do mesmo sangue, da mesma família. O que a gente vê aqui é justamente isso. São ações que ligam pessoas de muitas famílias, auxiliando, né? Promovendo uma atividade para outros irmãos. O que essas pessoas têm em comum? O sangue? Não. O pensamento, a boa vontade, o desejo. Então, isso sim é um laço. Né? Esse é um laço espiritual. Não procede do corpo. Né? Não vem do corpo. Vem do espírito. A comunhão espiritual. São Luís, que é o espírito, diz para a gente lá no Evangelho: ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que, na vida presente, vos ligam a existências anteriores, se pudesseis alargar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admirarias muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Esses laços são de hoje, de quanto tempo, né? Existem esses laços espirituais. De hoje, são laços que vêm de que época, né? Da minha encarnação. E provavelmente são múltiplas relações. Talvez não, com certeza eu tenho laços espirituais que com espíritos que não estão encarnados, estão, estão desencarnados, mas que fazem parte dessa minha comunhão de pensamentos. E que, por algum motivo, eu me encontro encarnado e ele não. Mas fazemos parte desse laço familiar. Essa é a relação. Os laços, eles acontecem independente do tempo, né? Eles acontecem toda a nossa trajetória de evolução. E é isso que São Luís comenta. Se pudéssemos reconhecer, né? Conhecer todos os laços da vida presente que nos ligam às existências anteriores, quantas e quantas vezes nós encontramos com alguém e nós falamos, nossa, a aproximação que a gente tem com aquela pessoa é tão rápida, né? Tão grande, tão forte, parece que a gente já conhece aquela pessoa há muito tempo. Provavelmente, pode ser que sim, através das nossas reencarnações, dos nossos laços, nossa família espiritual. Então, no Evangelho, a gente ainda tem Kardec colocando para a gente.
No caso, não Kardec, aqui já é uma instrução dos espíritos, tá? Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Sim, né? Dois seres nascidos de pais diferentes podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos do mesmo pai podem repelir-se, conforme se observa praticamente muitas vezes, né? Então, esse fato de existir, né, esse problema, né, não seria um problema moral que só o Espiritismo pode resolver, através da pluralidade das existências, é, é a nossa relação para a nossa progressão, né, para o nosso progresso. Nós estamos numa família que precisamos estar para a nossa evolução. Muitas vezes, não é uma família agradável como um todo, mas é a família que precisamos estar. Os laços corporais, ou a família corporal, é uma família frágil, como matéria, se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente já na existência atual. Ela não é um laço forte como é o laço espiritual. Ainda neste mesmo capítulo, agora no item 9, continuando as instruções dos espíritos, nós temos Santo Agostinho falando sobre a ingratidão dos filhos. Eu vou dar uma repassada, porque no item 8 nós temos o comentário de Allan Kardec, tá? No item 9, então, nós temos aí a colocação de Santo Agostinho. Então, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho diz para a gente assim: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Nós sabemos disso, né? Muitos, portanto, se vão cheios de ódio, violentos e insaciáveis desejos de vingança. Alguns entre desses, né, porém, um pouco mais adiantados, é dado entrevejam uma particularidade, apreciam então a funesta consequência de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas, ou seja, o arrependimento. Eu posso chegar no mundo espiritual ainda muito desgostoso com algumas coisas que aconteceram com algumas pessoas, algumas situações, mas apreciando então as minhas paixões, né? E fazendo um pouco, né, de reflexão no mundo espiritual, eu posso começar a querer melhorar. Isso quer dizer tomar resoluções boas. Resoluções boas, e é muito válido, né, no espírito, quando a gente pensa na nossa evolução. O que é isso? Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajos, das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio.
Então, isso é uma grande reflexão para a gente, né? Porém, por fim, após anos de meditações, de preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Então, o espírito, ele, imbuído de boas resoluções, ele, depois de alguns anos, de algum tempo, de algum período, ele vai reencarnar aquela família em que ele provavelmente criou uma situação não tão agradável com os membros daquela família, né? E qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Boas resoluções sempre é uma coisa que a gente tem que estar com a nossa, pensar nessas duas palavrinhas juntas sempre. Agora, como vai ser a acolhida naquela família, ou como o espírito vai estar, né, preparado para estar naquela família, com aquelas pessoas que antes não teve um bom relacionamento. Dependerá da sua maior ou menor persistência, porque a gente tem que persistir, né, sempre nas boas resoluções que tomou. Isso constitui o quê? Isso constitui prova, né? O incessante contato com aqueles a quem odiou constitui prova terrível, sobre o qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante força de vontade, se não for forte essa vontade. Então, precisamos estar bem convencidos, ainda como espíritos, para chegar a esse local. Porque tivemos uma relação de conflito, tivemos uma relação de ódio com aquela família. Então, assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, quer dizer, se nós não tivermos ou não tivermos a nossa persistência, ele será, né, o espírito, o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Ou eu mantenho uma relação mais agradável, começo a ter uma relação mais agradável, ou continuo tendo uma relação de inimizade com aquela família. É como se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam na parte de certas crianças que parecem até injustificáveis. Não sei por que meu filho me trata assim, não sei por que o meu irmão me trata assim, não sei por que eu sou tratado assim, né? Não sei por que aquela pessoa é assim comigo. Nada com efeito, aquela existência ha podido provocar semelhante antipatia, porque não deu tempo. Para se aprender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. A nossa história anterior com esses espíritos. E lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? E nós sabemos, né, que a nossa missão como pais é desenvolver, educar, amar, acolher,
esses filhos, esses espíritos. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse de todos. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis que vos seja concedido reparar a vossa falta e solicitareis, para vós e para ele, outra encarnação, em que cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Então, os relacionamentos mais endurecidos, muitas vezes serão resolvidos, ou estão sendo resolvidos, ou é para serem resolvidos em família. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que fez assim e que vô-la deu. Não é por acaso que essas coisas acontecem, né? Não temos como dizer que, não sei por que ela não gosta de mim, eu não sei por que sou culpada desse jeito. Talvez temos, sim, uma grande parcela de culpa nessa relação de mãe, de filho, de criança, de pai, dentro de família, recebendo um espírito. Um ou outro veio para perdoar ou para expiar, né? Deus conjugou a maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, se amar, se bendizer. Precisamos sempre levar em consideração que a nossa relação aqui na terra é baseada em acertar nossas aparas, diminuir os nossos conflitos. Continuou os espíritos. Mas, muito dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos da existência anterior, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. O que acontece? Em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existência anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza. Então, já começa a achar que é culpa, é descuido, que você não cuidou, você não fez, quer dizer, a educação que você deu ainda não foi suficiente, que o seu filho é ingrato. Então, em vez de amar mais, você começa a guardar no seu coração uma chaga que é a ingratidão. E esse coração, né, tomado dessa ingratidão, começa a criar uma outra situação de expiação ou de prova para uma outra existência, a outra encarnação, em que talvez ambos estejam próximos novamente. Deus conjugou a maternidade, ensinando aos nossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Psicografia, né, de Divaldo, de Joana de Ângeles. Joana diz assim: o ingrato é aquele que perdeu o endereço da felicidade e, aturdido, deambula por caminhos equivocados. Ninguém nasce grato, nem consegue a gratidão de um salto. Aprende-se a gratidão
mediante sua prática, que deve ser iniciada na família. Essa sociedade em miniatura, na qual a efetividade manifesta-se com naturalidade. Ou seja, ser grato ou não, todas algumas das nossas maiores qualidades nós desenvolvemos, muitas delas desenvolvemos aí na família, porque a nossa família é uma mini sociedade. E o ingrato é alguém que perdeu o endereço da facilidade, da felicidade, né? Ele deambula por caminhos equivocados. Não é agradável, né? Não é agradável ser considerado ingrato ou ser uma pessoa assim. E ninguém nasce grato. Precisa se aprender, né? Precisa se ter condições de ter conhecimento sobre essa qualidade. Do que é ser grato? Precisa de ensinamentos. A família, cada família, ajudar nessa missão. Continuo no item 9. As provas rudes, né, as mais difíceis, são quase sempre indício de um fim de sofrimento. Oba, isso é bom, né? Está acabando. E de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter que recomeçar. As provas mais difíceis, né? As provas mais rudes, são quase sempre indício de um fim de sofrimento. Isso é muito bom, quando a gente pensa que é um ciclo que está se fechando, né? Mas não fiquemos murmurando. Aceitemos as provas, porque sabemos que Deus nunca falha. E todas as provas, as mais duras, são as que afetam o coração. Achei isso muito interessante. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, fugido da ingratidão dos seus. Dói muito mais, né? A ingratidão, talvez, do que uma privação material. Ou a reparação de uma privação material, em alguns momentos, pode ser mais fácil do que a da ingratidão. Preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência que se eleve a parar no infinito do passado e do futuro. Então, precisamos entender que nossos laços são laços espirituais que trazemos conosco de outras encarnações e que aos poucos vamos depurando, melhorando, dando condições que essa relação entre nós, espíritos, se faça mais a miúde, se torne mais amena, se torne mais satisfatória, para que possamos seguir, perdoando e amando, né, o nosso próximo. E Chico tem uma frase que diz: uma mágoa não é motivo para outra mágoa.
Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Então, não vamos revidar com ingratidão. Não vamos revidar uma palavra rude com outra palavra rude. Não vamos revidar uma, uma, uma palavra, uma dor que fere o nosso coração, ferindo o coração do outro. Então, nós temos que fazer o quê? Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. Então, é regado de muito amor, regado de muita oração, né? Óbvio, a gente sabe que a prece nos eleva, nos vai chegar a Deus, nossos pedidos, né? E com esse amor, provavelmente, nós vamos melhorar a nossa existência. Outra coisa é a relação dessa família, né? Desse núcleo familiar. Então, o nosso núcleo familiar consanguíneo é o primeiro agrupamento em que nos compete fazer o bem. Mas não é o único, pois nossa família é a humanidade inteira. Faça o bem a quem estiver mais próximo de você. Muitas vezes, as pessoas da mesma família, uma pessoa faz o bem, é caridoso, mas dentro da própria família, ele é rude, né? É uma pessoa bruta. Então, primeiro local em que temos que fazer o bem, temos que guardar preciosos valores, é na nossa casa. Cuidar, né? Para que ela seja o início de tudo. Emmanuel coloca assim: onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, mesmo tendo que defrontar com a ironia, com a frieza e com a ingratidão. Por fim, eu queria ler para vocês essa fábula do porco-espinho. E diz assim: durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos perceberam a situação e resolveram se juntar em grupos. Assim, se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso, decidiram se afastar uns dos outros e começaram de novo a morrer congelados. Então, precisaram fazer uma escolha: ou desapareciam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. Moral da história: o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas. Somos poucos espinhos, né? Mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos dos outros
e admirar as suas qualidades. Que o Mestre Jesus nos conceda ótimos dias, que assim seja. Graças a Deus.